Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Romanos capítulos 13 a 16. No capítulo 12 nós vimos o início da parte prática da carta aos Romanos. Paulo começou a aplicar toda a doutrina que ele havia anunciado dos capítulos 1 a 11. Paulo falou sobre os deveres do cristão justificado na sua relação com Deus, na sua relação com os irmãos da fé e também na sua relação com aqueles de fora da igreja. E agora, no capítulo 13, ele passa a falar sobre os deveres do cristão em relação às autoridades. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo relembra que as autoridades foram estabelecidas para o temor não de quem faz o bem, mas daqueles que fazem o mal. A autoridade foi estabelecida como um ministro de Deus para o bem do povo. Por isso, os crentes devem estar sujeitos a elas. Em seguida, Paulo continua falando sobre os deveres do crente em relação a todos aqueles ao redor. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. A vida em obediência aos mandamentos de Deus é resumida no amor, porque todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Paulo conclui o capítulo 13, falando sobre os deveres do crente ao imitar a Cristo Jesus, ao se revestir de Cristo. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ainda falando sobre os deveres dos crentes, Paulo agora no capítulo 14 avança mostrando o dever em relação aos fracos na fé. Lembremos que a igreja de Roma apresentava a união de judeus e gentios. Cristo já havia declarado puro todos os alimentos, tanto em Marcos como também em Atos, há textos muito claros a respeito disso. Porém, naturalmente, os judeus tinham dificuldade em abrir mão das leis dietéticas, das leis em que proibiam alguns alimentos, e por isso muitos se escandalizavam com os gentios comendo carnes que eram proibidas a judeus. E isso gerava um conflito na igreja. Quem comia de tudo não devia desprezar o que não come, e aquele que não come não deve julgar o que come de tudo. Havia um conflito, os gentios desprezando os judeus por não comerem, e os judeus julgando os gentios por comerem. E essa discussão se estendia até os dias, sendo que os judeus guardavam ainda alguns dias que julgavam mais importantes do que outros. Paulo reafirma que não há alimentos impuros. Ele está persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. E por isso apela para a busca da paz entre os irmãos. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Paulo apresenta aí a necessidade da paz, do equilíbrio, de não escandalizar os irmãos, de se abster quando necessário, quando algo for escandaloso para o irmão na fé. O forte na fé deve suportar as fraquezas daquele que é fraco e não agradar a si mesmo. Ao fazer isso, estará seguindo o exemplo de Cristo. A partir do versículo 14 do capítulo 15, Paulo caminha para a conclusão da carta. Paulo reconhece as virtudes da igreja de Roma, porém foi ousado, cumprindo seu ministério como pregador aos gentios. Também descreve a sua alegria no Senhor pelo avanço do evangelho, pois desde Jerusalém até os arredores de Ilírico, ele tem pregado o evangelho de Jesus Cristo. Em seguida, Paulo descreve os planos futuros. Ele está partindo para Jerusalém, lembrando aqui que a carta aos Romanos foi escrita naquele contexto de Atos 19 a 20, onde Paulo se dirige a Jerusalém. E após passar por Jerusalém, Paulo planejava caminhar e ir até a Espanha, passando por Roma, inclusive. Por isso, pede que os irmãos de Roma lutem com ele nas orações a Deus em seu favor. O capítulo 16 é marcado pelas saudações habituais de Paulo, onde ele cita pessoas como Priscila, Áquila e aqueles que colaboram com o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo traz uma última exortação para que eles estejam atentos a quem provoca divisão e escândalo e afastem-se deles. E conclui com um louvor a Deus, que pode confirmá-los no Evangelho.
Nesses capítulos finais de Romanos, Paulo continua aplicando a doutrina que ele havia anunciado inicialmente. Ele relembra aos crentes de Roma o seu dever em relação às autoridades, como deveriam viver diante de todos, manifestando o amor de Cristo e o dever de se revestirem do Senhor Jesus Cristo. Também os lembra de que a fé que anunciavam deveria ser evidenciada no convívio diário com os irmãos, sendo zelosos pelos irmãos mais fracos na fé, a fim de não os escandalizarem. Deveriam ser imitadores de Cristo Jesus, que não buscou o seu próprio interesse, mas o interesse dos seus irmãos a quem desejava salvar. Cristo é exaltado nesses textos, sendo ele o fundamento da nova vida que os crentes desfrutam. Todos os deveres que Paulo apresenta a eles, de honrar as autoridades, de viver em amor para com os outros, de ter cuidado com os mais fracos na fé, todos esses deveres estão ancorados na pessoa de Cristo e na graça que procede dele. Ele é o exemplo e o capacitador dos crentes que agora são chamados para viverem em amor ao seu próximo, para suportar as debilidades dos fracos e não agradar a si mesmo. Cristo é engrandecido, pois o Evangelho é tornado visível na vida dos seus servos, daqueles que ele salvou pelo seu sangue derramado na cruz. Desta forma, a partir desses textos, nós aprendemos como devemos viver em outras áreas. O cristão deve ser alguém sujeito às autoridades, que honra as autoridades que o Senhor estabeleceu sobre eles. O crente deve ser reconhecido pelo amor para com todos. Deve dar um bom testemunho ao andar revestido de Cristo, refletindo o caráter do Senhor que o salvou. A vida do crente, em meio aos seus irmãos, não deve ser marcada pelo orgulho, mas pela humildade, zelando pelos irmãos mais fracos, suportando suas fraquezas, buscando agradá-los e suportá-los naquilo que ainda não compreendem plenamente. Além disso, há uma exortação final a nós. Devemos nos precaver, tomar cuidado com aqueles que se adentram à igreja para promover divisões e contendas, agindo contra a doutrina pregada no Evangelho, contra toda a doutrina apresentada no capítulo 1 a 11 de Romanos. Que o Senhor, portanto, nos encha de zelo, mas também de amor pelo Evangelho, no serviço ao nosso próximo.